Oi, hoje eu vou deixar para vocês um filme da Amazon Prime que chama A Fuga. Logo ali no início do filme, você ouve uma narrativa de uma pessoa dizendo que queria uma casa num lugar sossegado, na beira do rio, numa fazenda, onde ele e a irmã foram criados. Imediatamente já mostra um carro em fuga. E essa história passa num lugar quase na fronteira com o Canadá. E era um tempo de muita neve, tudo coberto de gelo. E eles, dentro do carro, tem o cara que estava narrando isso que eu acabei de falar. No banco de trás tinha a irmã dele e um motorista. E ela, no banco de trás, estava contando um monte de dinheiro. E você percebe que eles haviam feito um assalto. E ele estava em fuga. Nessa fuga, atravessa um animalzinho na frente do carro e o carro derrapa e ele sofre um acidente gravíssimo. É uma cena muito bem feita. E ali naquela hora, o motorista estava sem cinto e ele morre. Mas os dois, que são irmãos, a moça e o rapaz, se salvam. Nessa hora, ele chama por ela, ela fala que tá tudo bem, ele também fala que tá tudo bem. E logo vem um policial na mesma caminho e percebe que ali houve um acidente. O rapaz, é, o irmão da moça, ele ouve um carro que parou e ele vai e falou: "Ó, moço, você vai me desculpar, mas eu vou preciso fazer isso." Atirou e matou o policial. Quando ele volta, ele fala para ela: junta o dinheiro, e ela junta todo o dinheiro e eles enfiam no meio da neve, a neve vai até lá em cima nas pernas dele, tá caindo neve e tá bem feio lá. E ele decide que o melhor seria eles se separarem. Ela dá um jeito de ficar na estrada, pediu uma carona e ele ia achar um jeito de escapar por ali, dividir o dinheiro. E ele falou para ela que ele ia ligar para ela. E ela falou: "E se você não ligar?" Ele disse: "É porque eu morri." E ela vai para a estrada para pegar uma carona. E ele enfia no meio dessa neve para achar um jeito de fugir. Nessa hora, uma história paralela está acontecendo. Há um rapaz que sai da prisão, ele era um lutador de boxe. eh, no passado, ele havia vendido a luta, ele perdeu porque ele quis. O pai dele era um treinador dele, e nessa história toda, ele acabou. Ele não. Acabou descobrindo que tudo era uma falcatrua nessa luta, e ele foi parar na cadeia pagando por tudo que tinha acontecido, sendo que não era ele o culpado de tudo sozinho. Enfim, ele sai da cadeia, liga para a casa da mãe dele, era véspera de ação de graças, e ele conversa primeiro o pai que atende o telefone. Aí ele passa o telefone para a mãe, o pai tem um sentimento dele, assim, ele guardava a mágoa do filho. Ao mesmo tempo que está acontecendo essa história, tem uma mocinha que trabalha como policial. O pai dela é o delegado e ela é amiga da família desse cara que estava preso e foi solto e tá. Quando ele estava conversando com a mãe, ele pediu que ele queria ir para onde eles estavam, passar. Para falar a verdade, a mãe dele que falou para ele passar a ação de graças com ele. Essa mocinha que é filha do delegado, ele tem uma dificuldade de aceitar a filha policial. Ele coloca toda a dificuldade, todas as coisas, ele tira ela, ele não põe ela para trabalhar, ela quer fazer as coisas, ele não deixa, enfim. Por que eu estou contando essa história? Porque esse rapaz, que foi lutador de boxe no passado e foi preso,
ele veio acertar conta com aquele cara que tinha havido vendido a luta. E na discussão entre eles, ele dá um murro na cara do cara e esse cara bate no armário e morre. Quer dizer, ele havia acabado de sair da cadeia e ele mata um cara. E ele sai correndo, pega a caminhonete e sai louco no mundo. Ele vai justamente para aquele lado aonde aconteceu aquele acidente, daqueles caras que estavam roubando, aonde tinha a moça com o rapaz que se dividiram lá na frente e ela ficou na estrada pedindo carona. Enfim, já dá para você deduzir que ele vai dar carona para ela. Ela fica parada no meio da estrada como se ela estivesse congelada e ele para a caminhonete, dá carona para ela, mas fala que no próximo posto vai deixar ela. Mas nada disso acontece. Eles acabam se apaixonando, ela com esse rapazinho que estava fugindo de um assassinato que ele havia praticado, sem querer, né? Mas ele matou. Enfim, quando eles param num motel, onde eles vão passar a noite, aonde eles vão ficar junto, ela consegue o endereço para onde aquele carinha estava indo, aquele que ela estava com ele. E ela liga para o irmão e deixa um recado para ele dizendo o endereço aonde ela ia estar e que era na divisa com o Canadá. E nessa hora que ela está com ele, com esse rapazinho, eles se amando, aquela coisa toda, aquele irmão que estava fugindo na neve, ele encontra um cara que tem, eu não sei como é que chama, aquelas maquininhas que anda no gelo, que anda na neve. Ele vê um cara tentando arrumar aquele negócio, ele mata o cara, pega aquele triciclo, aquele carrinho e vai a parar numa fazenda. Chegando lá nessa fazenda, ele presencia uma cena bizarra de um homem tocando para o meio da neve, naquela nevasca, a mulher com um bebezinho e uma menininha de uns 8 anos. E ele vê aquela maior maldade. No fundo, ele era um bandido, ele é um ladrão, ele mata sem medo, mas ele tinha um lado bom. Ele vê aquela cena, ele procura um jeito de atirar no cara, mas acontece que o cara pegou a menininha mais velha. Na verdade, ele não era pai da menininha, ele era padrasto da menina. O que acontece? Ele vê que se ele não acudir, primeiro, duas coisas que ajudavam ele. Ele ia ter casa, comida, um lugar quentinho. Segundo, ele ficou injuriado da injustiça que aquele homem estava fazendo com aquela família. O que ele faz? Ele entra e luta com esse cara e mata o cara. Esse que estava batendo a mulher, botou ela para rua, essa coisa toda. Ele vai lá, recolhe aquela mulher com o bebezinho, a mulher está toda, quase com hipotermia, é assim que fala, né? Enfim, ele bota ela na cama com as crianças, embrulha, acende o fogo e ele prepara, toma uma cerveja, prepara a comida para todo mundo e ele começa a conversar com aquela menininha. A menininha perguntando quem era ele fala que papapá, e ele conversando com a menininha dizendo que era um anjo que tinha aparecido e ele falou que era. Enfim, aquele policial lá que não aceita a menina, que é a filha dele, que não é policial, ele fica sabendo que. Sabe essa história a mãe dessa mulher que o cara tinha colocado ali na rua não, no meio da neve, ela estava preocupada com a filha porque ela tinha descido para a chácara, para a fazenda, e a neve estava muito alta e ela não conseguia notícia da filha. E ela foi atrás falar para o delegado que ela estava preocupada com a filha. A filha é aquela que o bandido, esse menino que estava fugindo, estava lá na cabana com ele e o cara tinha matado o marido dela, e enfim. Aí entra a polícia nessa história e eles vão lá nessa cabana para achar a menina que a mãe estava procurando. Quem estava lá? O cara, esse que estava roubando, que estava com dinheiro, que tinha matado o cara, que estava cuidando da criança e da menina.
Os policiais chegam lá e tem um pipoco danado, e muita gente morre. Enfim, ele consegue fugir, pega aquele negocinho que eu não sei como é que chama, aquele carrinho que anda na neve, e tem uma perseguição muito grande entre a menina, aquela filha do delegado, e ele. E nessa hora já passa para outra história, aquela história da moça que se apaixonou pelo carinha que deu carona para ela, aquele que tinha matado um cara lá que devia para ele sobre a luta, aquele lutador de boxe. E ele está indo para a casa da mãe dele, que é uma cabana na divisa com o Canadá. E ele leva a mocinha com ele já estava apaixonado por ela. Chegando lá, ele apresenta a menina. Não, nessa hora que eles estão indo lá para casa, aquele menino que é irmão da menina que tá com esse cara, com o boxeador, ele sai nessa cabana porque ele tinha um endereço, ele ouviu a ligação da irmã, ela tinha deixado um recado para ele, e ele vai parar lá. Chegando lá, ele põe a mãe daquele rapazinho que estava com a irmã dele de refém. Ele amarra, não, ele faz ela ficar sentada e ele havia, naquela troca de tiro ali atrás que eu contei, ele havia ganhado um tiro de raspão na perna. Ela estava fazendo curativo e ele pergunta para ela: Você está sozinha aqui? Ela fala: Não, estou com meu marido. Ele está armado? Sim, ele está caçando e tal. E ele. Acontece que o marido chega e que esse marido, que é o pai daquele rapaz que está dando carona para a irmã desse bandido, ele no passado ele tinha sido um delegado. Mas acontece que não deu nada certo, porque o cara estava com a arma em cima da mesa, virada diretamente para a mulher dele. Ele não teve outra alternativa a não se entregar. Nessa história toda, ali está tá refém do bandido. A mãe do rapazinho que está vindo, o pai dele e o bandido tá lá. E eles chegam. Chegando lá, bate na porta, a mãe fala que o cara estava lá, que ele estava sendo atacado. Enfim, a mocinha que estava com ele não tinha contado que aquele cara era o irmão dela. Eles eram ladrões. Mas durante aquela história toda, ela contou muita coisa da vida dela, ele contou também, contou que ele foi parar na cadeia, e essa coisa toda. Enfim, todos eles tornam refém desse cara. Porque o cara estava armado, com a arma na cabeça da mãe, não tinha outra alternativa a não ser todo mundo sentar e ficar ali obedecendo a ordem dele. O rapazinho percebe que aquele cara que está ali, mantendo os pais dele em refém, é o irmão da moça que ele tinha dado carona. Nesse interim, aquele delegado que não gosta que a filha seja policial, ele estava vindo para essa cabana porque ele sabia que alguma coisa estava errada. E chegou essa hora. Mas o cara percebeu que estava chegando um policial. Ele tirou a roupa dele, vestiu na menina que é policial e que é filha do delegado e pôs ela sentada no lugar dele e de modo que, quando o pai atira, ele atira na própria filha. E não era ele. Nessa hora tem um pipoco danado e a menina levou o tiro, mas ela estava de colete salva-vida, ela não morre. Enfim, chega uma hora que aquela história vira tudo o contrário. Aquele rapazinho que deu carona pra moça, ele vira a mesa e ele luta com aquele bandido e eles vão lutando até lá fora. Ele estava quase dando um mata-leão nele, porque ele é um lutador. A menina pediu: Ele é meu irmão, não faça isso. Ele parou. Acontece que aquele bandido é sempre bandido. Ele tinha uma arma e ele ia matar o cara que ela estava gostando dele. O que que ela fez? A menina tinha uma arma que ele havia dado para ela há muito tempo sim, no filme. E ela tirou, matou o próprio irmão. Antes dele morrer, ele falou para o carinha: Você ama a minha irmã? E ele falou que sim. Enfim,
a historinha termina de uma maneira legal, porque o carinha, aquela história que ele matou o trem ficou em branco, não aconteceu nada, era uma história paralela. Aquele cara bandido que tinha assaltado o banco e morreu. A, a mocinha fica com o rapazinho. Aquele delegado reconhece que a menina, filha dele, é uma excelente policial. Enfim, tudo termina na santa paz. Era esse que eu queria deixar para vocês. É um filme muito bom, de muita ação, de muita aventura, para quem gosta desse tipo de filme. São atores conhecidos que trabalham muito bem, todos eles. A fotografia muito bonita, a música muito boa. Então vale a pena ver. Tá lá na Amazon Prime. No mais, muito obrigada. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, veja meus outros vídeos que estão aí. Me dê uma força, estou precisando muito da ajuda de vocês. Ative o sininho. No mais, muito obrigada. Tchau, tchau.